Muy bien, buenas noches, profe Pri por acá. Primeira aula da turma de maio de 2024 aqui, né, do curso da Prof. Pri. Alguns vão entrar no curso, alguns já estão. Vamos ter alunos novos, mas é uma aula que eu chamo aula de alinhamento para vocês entenderem dois pontos fundamentais para conseguir o certificado de espanhol. Primeiro, como é a prova de espanhol? Segundo, quando não perder os prazos, e para isso se organizar. Eu vou falar um pouco aqui, eu vou insistir muito nesse ponto de organização, disciplina, para vocês levarem adiante esses estudos e realmente conseguirem, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? A prova do Cielo Global é uma prova bem completa. Eu vou aqui passar para vocês quais são as partes dessa prova tão completa. Não é uma prova difícil, né? Mas é uma prova que tem vários detalhes que vocês precisam estar preparados para lidar com esses detalhes lá na hora da prova, tá? É muito importante conhecer a prova antes de vocês chegarem lá e serem pegos de surpresa, assim, de repente deixar para ficar nervoso só na hora da prova não é legal. Então, eu vou falar sobre a prova e, como eu disse, cronograma, organização e disciplina, tá, gente? Assim, eu vejo vocês aqui, eu vejo só algumas fotos, né? Mas eu vi algumas fotinhos ali no nosso grupo do WhatsApp. E eu vejo que vocês são super jovens, são muito jovens. E eu fico assim muito inspirada com toda essa juventude. Eu já tenho 40 anos, eu já tive a mesma ideia que vocês de ir para a Argentina estudar, só que eu fui estudar letras na Argentina, né? Eu me formei e fui fazer meu mestrado lá na UBA, na área de letras, na área de análise do discurso. E, nossa, eu fico encantada com vocês, né? Com a juventude, com os sonhos e o quanto vocês transformam esse sonho em algo muito prático, em algo palpável, porque existem outras centenas de pessoas que têm lá o sonho de estudar medicina em qualquer lugar, né? Mas vamos dizer assim, estudar medicina na Argentina e não fazem nada por esse sonho, né? Então, eu sempre gosto de trazer para vocês esse reconhecimento que vocês me inspiram muito, assim, diariamente com os alunos do curso, que já estão no curso, tantas pessoas que já passaram pelo curso da Profipri, né? Milhares de pessoas, desde 2018 eu tenho esse curso de espanhol, e a gente já tem aproximadamente 1.800 alunos na plataforma. Muita gente. Quando vocês chegarem na Argentina, vocês vão ver quanta gente já foi aluno, já foi aluna da Profipri. Depois de mim vieram outros professores, eu sei que existem, né, outros professores aqui na internet que estão trabalhando com a preparação para as provas de espanhol, mas eu fui a primeira ali que gravei um curso, que procurei ajudar vocês de uma forma mais focada. Então, parabéns, né? Vocês são a nova geração aí de criadores do futuro, todo esse movimento universitário que vocês fazem, todo esse movimento imobiliário que vocês fazem e econômico, né? Se dirigindo para ir para a Argentina para realizar um sonho, é muito importante para vocês, em primeiro lugar, para mim como professora e para a sociedade, né? Eu vejo um grande futuro em vocês, eu vejo nossa, brasileiros bilíngues se formando em medicina com novas ideias e novos comportamentos, pessoas muito mais empáticas, pessoas muito mais sensíveis, pessoas muito mais humanizadas, pessoas diversas, né, que estão procurando. E o meu objetivo, né, o meu sonho, além do meu trabalho, né, porque o meu trabalho é ser professora de espanhol, né, há mais de 15 anos, eu sou a Prof. Pri. Na internet, eu sou a Prof. Pri desde 2018, mas eu comecei a dar aula, gente. Eu acredito que muitos de vocês, né, não sei aqui a idade de vocês, né, mas muitos de vocês nem eram nascidos quando eu comecei a dar aula, porque eu comecei a dar aula lá por 2002, 2003, né, então 20 anos já dando aula de espanhol, porque o meu sonho é fazer com que muitas pessoas aprendam espanhol, que usem o espanhol como ferramenta de empoderamento para conseguir os sonhos, os seus sonhos, como vocês estão fazendo.
mas dentro de um espaço, dentro de um ambiente democrático, né? Aqui tem muitas pessoas, aqui eu digo no curso da Profipri, muitas pessoas de baixa renda, pessoas que precisam trabalhar para manter esse sonho, né? Em comparação com outro grupo de brasileiros, que pode ser que esteja aqui também, né? Mas tem esses dois grupos, a galera que nunca pôde pagar por um curso de espanhol e a galera que os pais têm grana, podem pagar lá os seus estudos, podem manter os seus filhos no exterior de forma mais tranquila. Mas a grande maioria do meu público me digam aqui sim ou não, se você é do grupo dos trabalhadores, né? O grupo 1º de Maio, que nem eu brinco, que vai precisar trabalhar para manter, para realizar esse sonho. E por último, aqui nessa introdução que eu quero fazer com vocês, é estabelecer um pacto, sabe? Um pacto bem profundo. Eu gostaria que vocês não desistissem, nem do espanhol, nem de estudar medicina, nem de nada na vida, mas especialmente não desistam do espanhol, nem de estudar medicina. Porque se Deus, o universo, Krishna, Jeová, o que for que vocês acreditem, né, colocou essa ideia na cabeça de vocês, essa ideia não veio do nada. Essa ideia veio de algum lugar, veio de um sonho, de um propósito. Então não faz sentido vocês desistirem, o que não significa que vai ser fácil, entende? Difícil é diferente de impossível. É difícil, mas é possível, né? Vocês vão poder conquistar esse sonho. Ó, o Gabriel é da turma 1º de Maio, por exemplo, né? Eu sempre fui a turma do 1º de Maio. A Ellen também. Eu sei que vocês. Perdão. Eu estava bem gripada ontem, gente. Eu sei que vocês. Eu faço parte do. Ó, o Michael já está na equipe lá como a gente chama, né, dos privilegiados. Mas, Michael, eu vejo que muitos de vocês, muitos, têm muita consciência desse privilégio que vocês têm dos pais poderem pagar, dos pais estarem ali, né? Não foi o meu caso. Eu aprendi espanhol sem nunca ter ido a um curso pago de espanhol. Aprendi do jeito que deu na época, me enfiando na biblioteca de forma gratuita. Agora, o ponto 2, eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu tenho duas armas didáticas aqui que numa aula presencial, eu poderia ser criticada por dois elementos que estão aqui na minha mesa que eu uso para vocês simbolicamente, tá? É simbólico, depois eu não vou ficar dizendo aí que a Profipri é agressiva. Se fosse numa aula presencial, poderia ser considerada agressão. Mas esses dois elementos são bem significativos para vocês entrarem na linha da disciplina, na linha do papel do estudante autodidata. Prestem atenção que isso é importante. Ser autodidata, ter disciplina e ser autônomos. Vocês são adultos. Vocês vão ter todo o acompanhamento aqui no caso, né, que entrar na turma da Profipri, todo o acompanhamento, todo o conteúdo, toda a matéria, mas muitas coisas vocês vão fazer sozinhos. E quando vocês chegarem na Argentina, vocês vão se encontrar com um método que vai exigir que vocês sejam autônomos, autodidatas e disciplinados. Então, eu vou pegar o meu chinelo, que é o elemento 1, tá? Para vocês entrarem na linha, o chinelo vai voar se vocês saírem da disciplina, ou a minha pedra, que é uma pedra para dar paz. Mas vocês lembrem, a Prof. Pri vai me jogar aquela pedra na minha cabeça, ou vai me dar uma chinelada quando eu for indisciplinado, quando eu não seguir aqui o meu propósito de aprender, tá? Eu gosto muito daquela frase: faça 1% cada dia, mas seja a melhor pessoa para o seu sonho. Vocês escolheram isso. Algo difícil, algo importantíssimo para a sociedade, que é ser médico. Por isso que eu decidi é, dar aula, né, especificamente para esse público, mas é chinelo e pedrada se vocês não entrarem na linha, tá? Dito isso, agora sim,
Nós vamos começar aqui. Eu vou compartilhar esse documento com vocês, tá? Eu só vou configurar aqui direitinho para vocês enxergarem tudo, tudo, tudo. Peraí que eu vou botar assim, como apresentação. E agora vocês vão ver aqui o. Peraí, deixa eu só. Peraí, eu vou tirar da segunda tela aqui, peraí, gente. Esse material, como eu disse para vocês, vai voltar, Prof. Pri. Voltamos. Peraí, deixa eu arrumar minha câmera. Peraí. Hum, tá. Ó, o Felipe entrou. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora sim o PowerPoint, tá? Essa apresentação aqui com vocês, para vocês acompanharem comigo, tá? Aí qualquer dúvida vocês podem colocar no chat aqui, para vocês tirarem as dúvidas. Eu vou falar um pouquinho sobre outras provas, porque alguns aqui vão para outras faculdades e o curso é preparatório para todas as provas, né? E é importante que vocês saibam que o conteúdo do espanhol, vamos supor que isso aqui é o conteúdo. O conteúdo do espanhol é o mesmo. Como ele vai ser cobrado nas provas é que muda, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui bonitinho agora o PowerPoint com a apresentação. Vocês estão vendo aqui a apresentação. Então vamos lá, respirem, que a Prof. Pri vai começar, tá? Vocês podem me interromper se quiserem perguntar alguma coisa, mas hoje começa a sua preparação para a prova de espanhol rumo à Argentina. Para mim, é o passaporte, é o primeiro passo para vocês conseguirem realizar esse sonho, tá? E, gente, é tão gostoso aprender outro idioma, né? Para mim, do outro lado, é gostoso ver como que do nada, entre aspas, né? Aqui tem uma aluna muito especial, a Adilene, que a gente esteve juntas no ano passado e ela tinha lá suas dificuldades, mas ela conseguiu, né, aprender espanhol. Ela já esteve na Argentina colocando o espanhol em prática, né? E então é muito gostoso ver a mágica acontecendo, eu como professora e vocês, né, sentirem isso de estarem aprendendo outro idioma. Eu vou fazer essa aula em português porque muita gente ainda não sabe espanhol, né, gente? Então, a aula vai ser em português. Peraí. Só cuidado para não apertarem nada aí, porque para não marcar aqui meu PowerPoint. Vamos lá. Organização de hoje. Então, a primeira coisa, eu vou explicar para vocês o que é certificado de espanhol e por que pedem esse documento. Quais são as provas que podem ser feitas para vocês conseguirem o certificado de espanhol? Aqui, na verdade, é o que é nível C1. Esse arquivo aqui depois eu vou alterar para colocá-la para vocês. Eu vou explicar o que é o nível C1 para a UBA, mas as outras faculdades, a UNR, a UNLP e a Universidade de Mar del Plata, ainda aceitam o certificado de espanhol nível B2, tá? Quais são os conteúdos que caem na prova? Como essas provas estão divididas, tá? É muito importante entender a divisão da prova, porque a divisão da prova em quatro partes é como vai estar dividido o estudo de vocês. A última parte da prova é falar, é hablar mucho. Então, não adianta vocês quererem hablar, vocês quererem falar antes das três etapas anteriores que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai falar sobre a importância do cronograma e a organização e disciplina. Separei aqui uns tópicos para vocês. Se vocês ainda não usam planner, calendário, alguma forma de organizar a rotina de vocês, a Adilene gastou bastante o espanhol, viram? É bem linda a história da Adilene. A gente já fez live contando, né? Mas muito legal mesmo, assim, a Dilene que está aqui faz parte desse grupo que eu falei para vocês, faz parte do grupo 1º de Maio, ela é mãe também, ela faz parte do grupo 12 de maio, que é o Dia das Mães, né, semana que vem, no próximo domingo, mas é muito lindo de ver, sabe, é emocionante mesmo. Eu atualmente moro no Brasil, já não moro mais na Argentina, mas vou sempre para lá e é muito lindo, né, quando eu encontro os alunos.
Mas a Adilene fez isso, ela teve, apesar dos filhos, apesar das filhas, né? Apesar das filhas, apesar do trabalho, ela conseguiu essa disciplina, essa organização. Depois eu vou explicar como o curso da Profipri vai ajudar você e o link do grupo, né? Você já tem e é nesse grupo lá do WhatsApp que a gente vai abrir depois da aula para tirar as dúvidas, tá? Então vamos lá. O que é certificado de espanhol? Para vocês entenderem, tá? Esse certificado é um documento, por isso que ele é pago. Ele é pago porque tem toda uma estrutura para aplicar a prova e também tem uma equipe de professores ali que corrigem essa prova. Então, por isso a prova é paga. Tem vários carimbos ali importantes no certificado de vocês para que esse documento seja válido. Mas ele veio com o objetivo de comprovar, confirmar, garantir que os estudantes estrangeiros estão habilitados para participar das aulas de espanhol, em espanhol, né? Interagir com os professores, interagir com os colegas de fala hispânica e também que vocês possam se comunicar na cidade. De novo, aqui está a Dilene, que não me deixa mentir. Tem muita gente que comete o terrível erro de quando chega lá eu aprendo. Só que quando chega lá, não é quando chegar lá eu aprendo. Quando chega lá, você tem que colocar em prática o que aprendeu antes. Não adianta deixar para aprender lá. Os argentinos, por incrível que pareça, eles falam somente espanhol. Eles não vão se esforçar para entender o português. Não. E também não vão se esforçar para se fazerem entender, porque eles não sabem português, né? Eles vão se comunicar e vocês precisam usar isso para praticar, né? Quando chega lá, é séria, estudem, é sério, gente. É o aluguel, é o supermercado, mas principalmente a preocupação da faculdade. A Adilene estuda até hoje. Eu estudo espanhol até hoje, gente. Eu comecei a estudar espanhol no século passado, como eu brinco com muitos aqui, né? Porque eu fiz vestibular em 1999. Muitos de vocês não eram nascidos ou eram criancinhas, mas eu fiz vestibular com 17 anos, em 1999, e desde então eu estudo espanhol diariamente, tá? Então, assim, o certificado de espanhol é para comprovar que você cumpre esses requisitos, que você vai chegar na sala de aula, vai conseguir entender a matéria. Gente, é medicina, tem números, nomenclaturas, frases, verbos, que se vocês chegarem lá totalmente perdidos, vocês vão ficar, como acontece com muita gente, repetindo CBC 2, 3 anos, vai ficar no primeiro ano 2, 3 anos, e muita gente reprova por causa do idioma. Então, esse documento, não existia a exigência desse documento até 2018, tá? Só que começou aí um número muito grande de estrangeiros, especialmente brasileiros, sem saber espanhol. E aí eles começaram o quê? A exigir esse documento, tá? Então, é um requisito para garantir que vocês vão estar lá, como um argentino, por exemplo, entendendo tudo, absorvendo tudo, tá? Bom, então o certificado só pode ser emitido por órgãos autorizados. Eu posso emitir um certificado de espanhol de conclusão de curso, mas ele não serve como um documento internacional que comprove, tá? Eu vou colocar para vocês uma reportagem lá no grupo que saiu no jornal La Nación. É um jornal argentino super importante, mas que trouxe, né, essa notícia, essa reportagem, na verdade, sobre a quantidade de brasileiros que estavam indo para a Argentina sem saber espanhol, né? Então, por isso que começou essa exigência, tá? Tem alguém me ligando aqui, acho que quer entrar na aula. Aqui tem uma gata que. Peraí. Inclusive, ela já está na Argentina. O número dela é da Argentina. Mas então eu vou colocar para vocês lá no grupo essa reportagem, tá? Explicando não, trazendo, né, a visão dos argentinos, como é que pode a pessoa gasta dinheiro, vem para cá e não sabe espanhol. Não é o caso de vocês, se vocês estão aqui, né, porque vocês estão minimamente preocupados com o espanhol. Então vamos lá.
Ponto número 2, quais são as provas que podem ser feitas? Então, aqui eu coloquei em primeiro lugar o CIEL, porque a prova do CIEL é a prova mais. Deixa eu tirar aqui. A prova do CIEL é a prova mais aceita pelas, pelas universidades. Na verdade, é a única prova que é aceita em todas as faculdades, tá? Então, por isso, ela é a mais procurada, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, assim, outras razões, né, pelas quais a galera escolhe a prova do CIEL. Primeira coisa que eu acho bem interessante, para que meu mouse saiu aqui do lugar, gente. Cadê? Cadê meu mouse? Aqui, achei. Bom, então assim, ó, a prova do CIEL, né, outros motivos que essa prova é tão procurada, né, pelos estudantes, é porque você pode fazer a qualquer momento, não tem uma data específica. Então, por exemplo, vocês que vão, quem, por exemplo, vai para UBA em julho, o ideal é marcar sua prova nos últimos 10 dias de junho, tá? Então, até o final de junho, vamos colocar aqui até o dia 20 de junho, quem precisa ir para quem precisa ir para UBA tem que ter o seu certificado. Depois, quem vai para outras faculdades tem um pouquinho mais de tempo, né, para conseguir o seu certificado. Mas você que vai para UBA, até o final de junho, você precisa desse documento, tá? Deixa eu arrumar aqui para vocês verem a tela cheia comigo. Então, aqui, muito bem. Opa, tá? Então, assim, até o final de junho você pode fazer o CIEL, que é uma prova que pode ser marcada a qualquer momento, tá? Então, em junho, vocês vão lá e vão marcar a prova para o dia e horário que você quiser. A prova pode ser feita remotamente, mas tem que ser em um computador. Você pode fazer no seu computador em casa, em algum lugar, né? Você pode fazer na sua casa ou ao comprar, ao fazer sua inscrição para a prova, você pode escolher algum centro autorizado que aplique a prova, mas de qualquer forma, todinha a prova é feita em um computador, não tem a interação, né, com o avaliador. A prova é feita no computador. Ó, a Adilene disse que não recomenda fazer remotamente porque trava muito. Eu também sugiro que quem mora em alguma cidade onde é possível fazer a prova presencialmente, né, em algum centro autorizado, faça, porque às vezes remotamente tem os problemas técnicos. Como eu disse para vocês, essa prova do CIEL, ela é a mais procurada, mas e ela é muito fácil, né? Mas ela tem os seus detalhes. Então, cuidado com os detalhes técnicos da prova. Uma delas é travar. Então, se você está em um centro presencialmente lá fazendo a sua prova, você vai ter ali um fiscal que vai ajudar você a se livrar desses problemas ou imediatamente registrar caso haja algum problema, tá? Então, eu sugiro que vocês procurem, tá? Fazer presencialmente. É uma prova que custa quase R$ 800, né? Então, é importante esse foco, tá? Depois tem a prova do CELU, que a UBA aceitava, mas agora não aceita mais. Só a UNLP aceita a prova do CELU, tá, gente? Bom, quem vai para o UNR tem outra prova chamada DUCLE, que também pode ser feita, né? Mas é feita em Rosário, é aplicada pela Faculdade de Rosário. Tem alguém aqui que vai para Rosário, para o UNR? Coloca aqui no comentário para a prof. E a UNLP tem a sua prova, que é o CERTEA. Então, se você vai para a UNLP, você pode apresentar o CL Global ou a prova do CELU, tá? As duas precisam, para a UNLP, para a Universidade Nacional de La Plata, para essas duas você pode apresentar essa prova que se chama CERTEA, Certificado de Espanhol Avançado, tá?
E depois a UBA aceita também o certificado chamado CEA, Certificado de Espanhol Avançado, Certificado de Espanhol Avançado. Então, se você vai para a UBA, você pode fazer o CIEL ou essa outra prova, que se chama CEA. Só que essa prova é feita em Buenos Aires e presencialmente, tá? Não é uma prova que você pode fazer pelo computador. Você vai escrever as suas redações à mão e vai ter uma entrevista presencial com os avaliadores, tá? Mas precisa estar em Buenos Aires e até agora eles não abriram um calendário para essa prova, sabe? Ainda não tem, Lívia, data para fazer essa prova, eles ainda não abriram. Eu acredito que essa prova abra as inscrições agora no final de maio. Estou aguardando. Eu mandei um e-mail para a faculdade para saber quando é que abre essa prova. Eles não me deram nenhuma data. Eles falaram que ainda não tem previsão, né? Então, vamos ficar atentos ao site e focando no CIEL, porque assim, ó, como eu disse, o conteúdo é o mesmo, né, do espanhol para as provas aqui a gente vai ver. Porém, a forma como eles cobram é diferente, tá? E por último, a UNR aceita também a prova DELE, tá? Que é uma prova que você pode fazer em qualquer parte do mundo. É uma prova presencial aplicada em várias sedes, tá? Só um momentinho, gente. Bom, então você também pode fazer a prova do DELE se vai para o UNR, mas eu acredito que aqui a galera vai ou para o UNLP ou para a UBA, não é mesmo? Então, vamos focar no CIEL global. Vamos lá. Terceiro ponto, o que é nível C1? Aqui vocês estão vendo que tem A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? O nível A1, A2 é nível iniciante e é o nível onde a gente só entende. A gente ouve, entende, a gente lê, entende sem dificuldade. Porém, a gente não consegue falar, a gente não consegue escrever, porque cada passo, cada passagem de nível, a gente, como eu posso dizer para vocês, cada passagem de nível, a gente leva um tempo e requer processos, tá? Você tem processos que você precisa passar para sair de um nível e ir para o outro. Por isso que eu disse para vocês, não faz sentido começar pelo final, que é sair falando e sair escrevendo. A etapa de compreensão é muito importante e cai na prova, tá? Aí o nível B1 e B2, a pessoa já consegue se expressar, porém cometendo alguns erros, tá? Erros de vocabulário, talvez alguns erros de pronúncia. Porém, o nível C1, que é o que é estabelecido aqui, diz o seguinte, ó. El nivel C1 del CIEL, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, es un nivel avanzado de competencia en español. Los estudiantes que alcanzan este nivel deben tener un dominio amplio y sofisticado del idioma, tanto em términos de compreensão como de expressão oral e escrita, ou seja, você precisa ter um conhecimento avançado do idioma. Não é só saber as regras gramaticais, é aplicar essas regras gramaticais corretamente na hora da sua prova e na vida real, né? Então é domínio. E assim, ó, gente, deixa eu tirar aqui da tela cheia, porque eu quero falar uma coisa bem importante para vocês. Nível C1, nível avançado. Vocês têm o mês de maio e o mês de junho para estudar. São 2 meses. O que vocês precisam aprender nesses 2 meses? Três coisas, tá? Como se fosse muito simples, pero no mucho, mas não muito, tá? Vocês precisam focar em três partes do idioma. Você precisa aprender gramática, as regras gramaticais para aplicar da forma certa. Você precisa aprender pronúncia, você precisa dizer bem cada palavra
E você precisa de vocabulário, precisa saber como se diz copo, prato, também como se diz desenvolvimento, meio ambiente, ou seja, dentro de vários grupos de vocabulário, você precisa saber vocabulário, tá? E assim, ó, quando a gente fala em saber vocabulário, é saber o que a palavra significa, como se escreve essa palavra e como se pronuncia essa palavra. Então, são os três pilares do idioma espanhol: gramática, pronúncia e vocabulário, tá? A minha parte vai ser orientar vocês principalmente em questões gramaticais e de pronúncia. O estudo de vocabulário que vocês vão aprender no curso da Profipri é altamente importante. Você que não vai entrar no curso da Profipri, agora chegou aquele momento que eu disse para vocês, vai compartilhar aqui o meu quadro virtual, minha pissarra virtual, a minha lousa virtual já vai aparecer aqui para vocês, tá? Eu vou escrever aqui para você o que é estudo de vocabulário. Estudo de vocabulário é uma prática super importante que vocês precisam aprender e vocês precisam fazer no dia a dia se vocês querem aprender espanhol de verdade, tá? Então vamos lá, vai estar meio devagar aqui, mas já vai aparecer para a gente. O que é estudo de vocabulário? Primeiro ponto desse estudo de vocabulário é que vocês precisam, vamos dizer assim, ter acesso a um material real. Peraí, que isso está demorando muito, eu vou usar o Word, tá? Bom, vocês precisam ter acesso, vocês precisam usar o material real, tá? Para fazer o estudo de vocabulário. Peraí, que eu acho que isso aqui está me prejudicando, tá? Vocês vão ver figurantes aqui atrás, mas eu quero compartilhar aqui com vocês um arquivo, tá? Prestem atenção aqui, tá, gente? O que é estudo de vocabulário? É o seguinte, eu vou ensinar duas coisas para vocês bem legais hoje, tá? A primeira é o estudo de vocabulário. Eu vou compartilhar aqui. Eu quero botar o meu Word em espanhol. Então, assim, ó, gente, vocês vão aprender uma fórmula e o que é estudo de vocabulário, tá? Vamos lá. Esse é o meu cachorro falando em espanhol. Vocês viram como ele é fluente já, de tanto que eu falo espanhol aqui do aula. Vamos lá. Estudo de vocabulário. O primeiro ponto desse estudo de vocabulário é que vocês precisam ter material real, um material produzido por nativos, tá? Não um material traduzido, nem um material artificial. Vocês precisam ter um material real, textos, áudios e vídeos, tá? Videos, videos. Eu estou escrevendo em espanhol aqui, tá? Então, o primeiro ponto para fazer o estudo de vocabulário são bom, textos reais, materiais reais. Aqui, quando eu digo texto, eu estou falando de artigo, artículos, notícias, reportagens, tá? Vocês precisam o que eu falei para vocês, ser autônomos e autodidatas, botar no Google textos de assuntos que vocês gostem ou de assuntos que caiam na prova, né? Eu vou explicar para vocês aqui as partes da prova, mas caem lá, por exemplo, texto sobre meio ambiente, texto sobre comportamento, sobre alimentação. Então, vocês precisam desse material. Áudios, por exemplo, músicas e podcasts, né? Música e podcast, tá? Que vocês vão precisar, e vídeos também sobre temas relevantes, tá? Esse é o primeiro ponto para fazer o estudo de vocabulário, para vocês terem vocabulário. Não é só, eu vou ver filme em espanhol, vou passar o meu celular para o espanhol e não sei o quê. Isso ajuda, porém, introduzir vocabulário no sistema cognitivo de vocês precisa desse processo aqui, tá? Segundo ponto que vocês precisam para esse estudo de vocabulário é escrever à mano. Escrever à mano. Vocês vão ter que escrever à mão, tá? E esse escrever à mão
significa que vocês vão fazer uma seleção de palavras, tá? Quando vocês estiverem lendo um texto, vendo um vídeo, ouvindo um podcast, vocês vão ter que ter os critérios. Quais são as palavras muito diferentes do português que aparecem nesse texto ou nesse vídeo? Quais são as palavras muito novas para mim? Quais são as palavras muito parecidas com o português? Então, a cada texto, a cada vídeo, vocês vão ter que selecionar palavras para anotar, tá? Seleção de palavras, apunte de palavras, apontar é anotar, tá? E vocês vão ter que pesquisar no dicionário, buscar no dicionário. Lá no curso da Profipri, a gente tem modelos de textos e modelos de material para fazer isso, mas quanto mais vocês forem autodidatas para fazer isso, melhor. E também lá no curso eu tenho uma aula sobre o dicionário, qual dicionário usar para fazer isso, tá? Então vocês vão anotar essas palavras. Não tentem traduzir todo o texto, tá? Quando vocês fizerem essa tarefa, coloquem um limite de 15 palavras, tá? Então, vocês vão escrever à mão. Ponto 3, vocês precisam também os exemplos, tá? Exemplos, tá? Com essas palavras. Ou podem ser frases que vocês vão copiar de onde tiraram, por exemplo, lá no meio do texto, a gente tem um material, né, sobre tecnologia, né? Aí vai ter um texto lá sobre tecnologia. Nesse texto, vocês viram algumas palavras, como, por exemplo, acesso, ou acceder, ou também, vou botar de vermelho aqui, vocês vão anotar, né? Acesso, acceder, ou desarrollo, né? Desenvolvimento, ó, desarrollo. Aí vocês anotaram lá 15 palavras dentro desse contexto. Aí vocês pesquisaram no dicionário essas palavras. Acesso significa acesso, acceder significa acessar e desarrollo significa desenvolvimento, né? Aí vocês vão anotar frases ou copiadas do texto de onde vocês tiraram essas palavras ou do dicionário. Por exemplo, el acceso exagerado a las tecnologías perjudica el desarrollo cognitivo, tá? Ó, o acesso exagerado às tecnologias prejudica o desenvolvimento cognitivo. Então, aqui está a palavra accesso e a palavra desarrollo. De novo, lembrando que estudo de vocabulário é você saber como escrever, vou estar em espanhol, né? Escrever, que significa a palavra, significa, e como se disse. Esses 3 pontos são super importantes para o seu estudo de vocabulário, tá? Então, isso é o famoso parabéns, estudo de vocabulário, que vocês, mesmo que não estiverem no curso, façam isso, vai ser bem importante para o nível C1, tá? Precisa saber muitas palavras, tá? E aí eu queria ensinar para vocês, alguns já conhecem, outros não, mas é uma fórmula que eu inventei para níveis principiantes, tá? Para vocês aprenderem espanhol. É a fórmula, se chama fórmula TRIPE. Aí eu vou ter que colocar em português, senão não vai dar tradução, não vai fazer sentido. Mas assim, é uma fórmula, vou até botar aqui, ó, fórmula para aprender espanhol rápido. No nível básico, isso só funciona para o nível básico, ó, nível principiante, tá? Nível iniciante, a fórmula TRIP aí vai ser bem importante, tá? O T significa tradução. No início, vocês vão ter que se traduzir mesmo, vocês vão ter que tentar traduzir o que você quer dizer.
né? Por exemplo, como é que se diz em espanhol? Eu me chamo Priscila. Tem que traduzir. Eu me chamo Priscila. Como é que é eu em espanhol? Eu. Como é que é me chamo? Me chamo. E o nome de vocês, né? Então, a tradução vai ser importante. O R nessa fórmula é a repetição. Olha só, prestem atenção. Quando eu falo em estudo de vocabulário para vocês, essa lista aqui de 15 palavras, essa seleção de palavras, ela precisa ser lida várias vezes, né? E aí entra a repetição. Ler o mesmo texto várias vezes, de verdade, gente. Leiam o mesmo texto. Entre em contato com o material várias vezes, tá? Se é para copiar à mão, você vai passar por uma vez, você vai ler em voz alta, você vai fazer várias coisas com aquele texto, né, para entrar em contato com ele várias vezes. Quando eu digo várias coisas, são essas: ler em voz alta, copiar à mão, fazer estudo de vocabulário, gravar a leitura desse texto, tá? Então, a repetição, repetir, repetir, repetir até ficar bom, tá? Isso a gente também faz lá no curso, né? Bom, outro ponto da fórmula TRIP aqui é a imitação, tá? O que é imitação? Por exemplo, vocês vão pegar um podcast lá, um vídeo sobre tecnologia em espanhol. Vocês podem ouvir a frase, colocar pausa e o que imitar para enganar o cérebro de vocês. Quando vocês copiam à mão e quando vocês imitam falando, né, imitam, estou escutando e estou imitando. A música também ajuda a imitar. Vocês vão absorver cada vez mais, né? Vocês vão enganar o cérebro vai dizer assim, opa, mas como assim ela está falando espanhol? Como assim ela está escrevendo em espanhol? Mas na verdade você está imitando. Então, quanto mais vocês fizerem esses passos da fórmula TRIP no nível inicial, incluindo o estudo de vocabulário, mais rápido vocês vão aprender, tá? Tem vocês que vão, olha, vou pegar o chinelo e a pedra, ó. Vocês já lembraram dos elementos da prof, né, para disciplina. Mas assim, quanto mais vocês fizerem isso diariamente, quem vai para a UBA em julho e vai começar a estudar espanhol agora, pegue sua agenda e saiba que diariamente, peraí que tem um gato querendo sair, um cachorro querendo entrar. Vem embora. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão aprender. Só que assim, ó, são todos os dias. Você vai ter que estudar espanhol absolutamente todo santo dia até conseguir esse certificado, tá, gente? Eu juro para vocês que vocês conseguem o nível C1, mas vocês vão ter que jurar para mim que todos os dias vocês vão estudar espanhol, tá? O P da fórmula TRIP é a pesquisa no dicionário. Não tentem adivinhar as palavras, gente. Tem que pesquisar no dicionário, tá? Tem um dicionário que eu ensino vocês lá no curso a usar, que se chama assim, ó, Word Reference. Esse dicionário, vocês podem procurar no Google, como eu disse para vocês, ou baixar o aplicativo. Ele tem a tradução do português para o espanhol e espanhol-português, tá? Então, a pesquisa no dicionário, cada passo dessa fórmula vai ajudar vocês a conseguir chegar mais rápido no nível C1, tá? E por último, ensaio, tá? O ensaio é você treinar antes de fazer, né? Então, assim, por exemplo, o que equivaleria ao ensaio no nosso curso é o simulado, né? A Dilene já participou várias vezes, mas todas as terças-feiras, no curso da Profipri, a gente ensaia para a prova oral. O que é o ensaio? É a simulação da prova oral. Eu faço todas as perguntas que caem na prova, aí o aluno fala, eu digo que está errado para ele poder se corrigir, falar da forma certa. Então, ensaiar o que você vai dizer antes é bem importante, tá? Então, essa é a fórmula TRIP.
E esse é o estudo de vocabulário que vocês precisam fazer para ir avançando de nível, vai avançando, até chegar no nível C1, onde você vai ter um cronômetro, né? Vou até passar para a próxima parte aqui. Você vai ter um cronômetro para fazer a prova, tá? Cada parte da prova, depois aqui no ponto 5, eu vou explicar para vocês essa questão do tempo, mas a prova é cronometrada. Então, faz muito sentido, né? Não chegar lá do nada e saber só no dia como é a prova, tá? No curso a gente treina tudo, parte por parte, tá, gente? Depois aqui eu vou mostrar o curso para vocês, para os futuros alunos, alunas da Profipre, tá? Então, só para retomar aqui, eu falei para vocês o que é certificado de espanhol, quais são as provas disponíveis e qual prova é aceita em cada faculdade. Esse arquivo aqui eu vou passar para vocês lá no grupo, tá? Falei para você sobre os níveis, agora o que cai na prova. O que cai na prova são os três pilares que eu passei para vocês no início, que eu comentei. Você precisa saber gramática, ou seja, os aspectos gramaticais do nível C1, que são importantes, que não podem faltar ali, mas, gente, na prova eles não perguntam assim o que é, ou melhor, quais são os artigos do espanhol, os artigos definidos. Não. Você precisa aplicar esse conhecimento, você precisa escrever da forma certa esses conteúdos gramaticais, artigos, advérbios, adjetivos, tempos verbais, né, locuções verbais. Então, todo esse conteúdo precisa ser aplicado na prova, tá? E aí eles vão comprovar se você teve contato suficiente com o idioma, né, nível por nível, e se você sabe usar ali aquilo nas suas expressões, tá? Vocabulário, como eu acabei de explicar para você, você precisa saber uma quantia de palavras variadas, tá? Tendo correção do seu significado, como se escreve e como se diz. Não adianta adivinhar, como eu digo, né? Não me surge outra palavra a não ser adivinhar, porque essa é a sensação que eu tenho de quem não estuda. Que a pessoa escreve um texto ou fala tentando adivinhar as coisas, não tem como adivinhar sem passar pelo estudo de vocabulário, tá? Nesse ponto. E pronúncia, gente, dizer as palavras da forma certa é super, super, super importante. Você precisa dizer as palavras com o som correto. Existem regras de pronúncia, que eu também ensino no curso. E a pronúncia é uma forma de vocês entenderem também. A pronúncia, saber identificar os sons das palavras, ajuda você a ter a compreensão que cai na prova, tá? Cai na prova compreensão. Aqui é deixa eu só ver o nome, eu gosto de chamar as pessoas pelos seus nomes. O Gabriel perguntou se eu sei aonde tem um simulador do Ciel. Eu sei, vou passar para vocês. Não tem uma resposta, tá? Não tem correção para essa simulação. Eu vou mostrar aqui para vocês esse simulador, mas ele serve para vocês terem uma ideia de como é a prova, tá? A Melissa falou que eu ia dizer, o próprio Cielo disponibiliza, tem o simulador, eu vou mostrar aqui para vocês e vou colocar o link lá no grupo, tá? Mas não tem correção, mas ajuda muito vocês a saberem como é a prova. E, gente, assim, ó, cai sempre a mesma coisa na prova do Cielo. A questão não é saber a resposta, a questão é saber o conteúdo para aquelas perguntas que são sempre as mesmas. Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. Lá na prova tem a tarefa oral, né? Vocês vão ter que responder a tarefa oral. Então, nessa tarefa oral, podem perguntar qual o seu nome e sobrenome. Qual é seu nome e apellido? Qual o seu nome e sobrenome? Você pode dizer, por exemplo, Adilene Severino.
Tá certa a resposta? Tá certa. Só que não é uma resposta de nível C1. As perguntas não são para saber da vida de vocês, as perguntas são para saber se você sabe espanhol. Então, tem que dar uma resposta correta com gramática e vocabulário, né? Por exemplo, em espanhol, né? Mi primer nombre es Priscila, mi apellido es Abreu. Eu coloquei a informação do meu nome e sobrenome dentro de uma frase de nível C1, tá? Então, essa é a ideia. A mesma coisa, sei lá, se perguntam a idade, a nacionalidade, não é para falar palavras soltas. No nível C1, você precisa desses três elementos na frase: dizer com a pronúncia correta, com o vocabulário correto e com verbos, tá? Precisa muito de verbos, tá? Não saiam daqui, porque eu falei para vocês que é rave, né? Como eu disse para vocês, a aula termina quando acabar. Falta pouco, mas vai passar de 1 hora com certeza, tá, gente? Bom, é muito importante. Esse aqui é o conteúdo mais importante, assim, eu diria, sabe, para qualquer pessoa que quer fazer a prova de espanhol. Por isso que eu trago ele de forma gratuita e vou colocá-la no YouTube também. Porque sem entender a prova, vocês vão chegar lá, vão tomar um susto, vocês vão ter 3 tipos de ódio e 5 tipos de frustração. Por quê? Porque vocês vão chegar lá e vão dizer, meu Deus, a prova era assim, a frustração, e o ódio de ter pago R$ 800 por uma prova que você não estava entendendo ali nada. Vai gastar dinheiro, porque vai ter que fazer de novo, porque lembra que eu falei no início para vocês, né? Não desistam. Então, você vai ter que fazer a prova de novo, e a prova é paga, quase R$ 800, é um pouco mais de R$ 800. Então, não vá para a prova sem saber, tá? Então é isso que cai na prova: gramática, vocabulário e pronúncia divididos assim, ó, gente. Vamos lá. Todas as provas, todas elas, incluindo o CL Global, que é a prova de que estamos falando agora, mas todas essas provas estão divididas em exatamente nessas 4 partes, tá? 2 partes de compreensão, compreensão auditiva, compreensão escrita. E depois vem as partes de expressão, expressão oral e expressão escrita. Tudo cronometrado. Vou mostrar aqui para vocês e aí eu já compartilho também o link lá no grupo, né, para vocês brincarem aí, verem como é a prova, tá? Para a prova do CL, vocês vão ter que tirar C1 em todas as modalidades, nas 4 modalidades. Então, pensa o que eu disse para vocês, estudar todo santo dia, tá? Então, a prova do CL, ela é exatamente assim, tá, gente? Olha só, galerinha que nunca usou o Zoom, pode ser que apareça para vocês algumas tarjas cinzas em cima aqui da minha tela, mas é a censura, tá? Às vezes aparece alguma propaganda e ele bloqueia, tá? Bom, assim é a prova do CL, ó, gente. As 4 partes estão aqui, ó. Compreensão de leitura, 60 minutos, você tem 1 hora para fazer a parte de compreensão. Depois, compreensão auditiva, compreensão de áudios, você tem 55 minutos. Depois aqui, expressão e interação escritas. Aqui é o momento que vocês vão escrever 2 textos, tá? São 2 redações. Um texto de caráter pessoal, ou seja, vai ser uma carta ou e-mail. Tem um limite de palavras, tá? Que são 150 palavras. Como eu disse para vocês, é fácil, gente. Não é um texto gigante. Só que em 150 palavras, cada palavra deve demonstrar que você está no nível C1, que você sabe escrever a palavra, no caso da parte escrita, né? Que você sabe escrever, que você sabe o significado, que você sabe regras gramaticais para unir essas palavras. E depois você vai ter que escrever um texto impessoal, provavelmente um artigo de opinião, tá? Ou pode ser uma carta também de opinião, tá? Ou também um blog. Então, aqui você tem a prova escrita e depois a prova oral, que são aproximadamente 15, 20 minutos, tá? Então, assim, para vocês, vou deixar o link para vocês verem,
Mas, por exemplo, assim, aqui na compreensão auditiva, vou mostrar para vocês, se você não treinar, ouvir e entender áudios, lembram da fórmula TRIP lá que eu ensinei para vocês? Se vocês não treinarem ouvir áudios em espanhol, vocês vão ser pegos de surpresa. Porque, sim, ó, são áudios bem simples, bem fáceis, não precisa treinar, tá? Aí, bom, vai ter 6 tarefas, tudo explicado aqui, 50 minutos. Começou a iniciar, começou o cronômetro, tá? Na hora da prova, ele vai pedir um teste de som, ok. Aí, peraí, gente, só vou. Ó, vai começar. Ciele, prueba de comprensión auditiva. Tarea 1. Instrucciones. Usted va Ela a vai dar escuchar todas as a una mujer, instruções. Isabel, que habla sobre la casa donde va a pasar las vacaciones con su familia. Lea las 5 frases y elija la opción correcta para cada hueco. Então, Va ela a disse. escuchar la conversación 2 veces. Ahora tiene 30 segundos para leer las frases. Bom, então ela deu as instruções, disse que você vai ouvir um áudio da Isabel, que ela vai contar onde passou as suas férias. Você tem 30 segundos para ler as 5 frases e depois vai começar o áudio da Isabel. Você vai ouvir 2 vezes o áudio da Isabel e vai escolher qual é a resposta correta aqui, tá? E assim, 6 tarefas de compreensão, tá? Então, voltando ali para vocês entenderem. 6 tarefas de compreensão auditiva. Depois, quando vocês fizerem a parte de compreensão leitora, são 5 tarefas, tá? 38 perguntas para fazer em 1 hora. São vários textos que vocês vão responder ali. Depois vem a parte escrita, né? Que você vai escrever a sua redação, 50 minutos para escrever 2 textos. Aí vai vir a proposta do texto, você vai ter um espaço aqui para digitar o seu texto e enviar, mas aqui, ó, cronômetro, tá? Vai ter um cronômetro para escrever esses 2 textos. E depois, por último, e nessa ordem, tá? Vai ser nessa ordem, você tem a tarefa oral. São 5 partes da tarefa oral. A primeira parte da tarefa oral, você vai ter que responder perguntas bem pessoais, tá? São 4 perguntas de caráter pessoal, seu passado, presente e futuro. Você tem um tempo cronometrado para responder. Então, por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês. A tarefa 1, tá? São 5. Então, a tarefa 1, ó, são 4 perguntas de caráter pessoal. Na pergunta 1 e 2, você tem 15 segundos para dar a sua resposta, e na pergunta 3 e 4, você precisa responder em 30 segundos. Vamos ver a primeira ¿Cuál só. es su nacionalidad? Qual é sua nacionalidade? ¿Cuál es su nacionalidad? Qual é sua nacionalidade? Você pode ouvir 2 vezes e gravar. Bueno, eu sou brasileña, nasci em Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre. Bom, 9 segundos, aí vai vir a próxima. E assim todas as ¿Cuál tarefas, es su tá? ocupación o profesión? Qual é sua ocupação ou profissão? Qual é com que você trabalha, né? Seria essa pergunta. Então, é tudo cronometrado na prova, tá, gente? Aqui estão, ó, vai compartilhar minha tela de novo com vocês, o meu PowerPoint que está aqui. Então, essas 4 partes são subdivididas, mas 2 partes de compreensão, onde você vai ter que só repetir a informação que ouviu e que leu, ou depois você vai ter que expressar, você vai ter que demonstrar que sabe escrever corretamente, que sabe falar corretamente, tá? E lá no curso a gente treina parte por parte, tá? Aqui entra, gente, tudo. Verbo, não tem como saber, mas na pergunta 1 cai artigo. Cai tudo, cai tudo. Todos os conteúdos caem em uma só pergunta ou em uma só resposta, tá? Se a pergunta é sobre passado, você vai ter que dizer vários verbos no passado que comprovem que você sabe conjugar diferentes verbos no passado. Então, não é que cada parte da prova precisa que você demonstre que sabe um conteúdo. Não.
Você vai ter que ter todos ali para, na hora da prova, articular, escolher e responder de forma avançada, tá? Alguma dúvida até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa com a prof? Ou estão vivos ainda aí, as 17, 16 pessoas que estão aqui? Está ajudando vocês? Vocês estão acompanhando? Está fazendo sentido? Isso é a prova do CL e qualquer outra prova, tá, gente? Todas as outras provas também têm essas 4 partes, tá? CELU, a prova que é aplicada lá em Buenos Aires na UBA, que se chama CEA, todas elas, tá? Bom, me digam aí, sim ou não? Tá fazendo sentido? Tá ajudando vocês, tá? Quem estava bem perdido está menos perdido? Digam aí para mim, sim ou não, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês. Me digam aí se vocês estão vivos, gente. Vou ter um ataque de ansiedade aqui na hora. Quem está vendo gravado, deixe nos comentários se você está acompanhando, está fazendo sentido, tá? Me digam aqui agora, para eu não ter um ataque de pânico aqui na frente de vocês, tá? Bueno, tá fazendo sentido. Ah, ok, muito obrigada. Muitas graças. Quem está respondendo? Perfeito. Bom, gente, então vamos lá. Aqui um conteúdo, né, um ponto extra prova, né? Eu coloquei aqui para insistir com vocês a importância do cronograma, organização e disciplina. Então, a partir de hoje, falando de cronograma, se você vai para o NLP, se você vai para o NR, tem mais tempo, também é importante fazer o cronograma, tá? Você precisa sentar com um calendário e de trás para frente, ou do futuro para o presente, ver quantos dias ou quantas semanas você tem até o dia de fazer a prova, tá? Quantos dias e quantas semanas a Virgínia vai fazer entrevista? Bom, mas para uma entrevista de trabalho é tudo isso que você precisa. Tudo que tem lá no curso da Profipri. Porque assim, ó, gente, muitos trabalhos também pedem o certificado de espanhol. Porque o certificado de espanhol, a prova, né, para obter o certificado, ela simula situações do cotidiano para trabalhar, para estudar, para viver na cidade. Então, quando me perguntam, né, se o curso serve para quem não vai fazer a prova, sim, eu falo muito da prova no curso da Profipri. Mas tudo que tem lá, é para você usar no dia a dia, né? Não só para fazer uma prova. Lembrando que o objetivo da prova é ter uma boa comunicação lá na Argentina, tá? Então, cronograma. A Virgínia, no caso, quando é entrevista do futuro para o presente, quanto tempo tem para estudar espanhol, tá? Lembrando de novo que quem vai para UBA em julho precisa estudar todos os dias, tá? Organização, tá? Porque às vezes a pessoa diz, eu sou desorganizada. Como se organizar na rotina? É estabelecendo prioridades, ou melhor dito, como eu coloco aqui, prioridade. Prioridade na rotina é algo único e provisório, tá? Por exemplo, a minha prioridade é emagrecer. Então, eu vou ter que fazer de tudo para que essa prioridade não seja ferida, né? Então, se a minha prioridade é emagrecer, eu tenho 3 meses, nesses 3 meses eu vou ter que abrir mão de algumas coisas por causa dessa prioridade na minha rotina. De repente, durante um tempo, como eu disse, é provisório, eu vou ter que parar de sair com os amigos para jantar, comer batata frita e hambúrguer. Dentro dessa prioridade, eu vou ter que abandonar alguns hábitos para inserir ali o exercício físico, o tempo de preparação do meu alimento, né? Então, a prioridade de vocês, de hoje até o dia da prova de espanhol, tem que ser aprender espanhol. Então, eu coloquei aqui que você precisa limpar a sua rotina. Organização tem a ver com limpeza, que a gente está falando da rotina. Então você vai ter que ver o que agora não é prioridade e tirar da sua rotina. Ficar no grupo do WhatsApp, ficar no Instagram, jogar, ver séries, filmes. O que que você faz na sua rotina que pode ser guardado por um tempo para que essa prioridade ocupe o lugar de importância que ela deve ter. É por um tempo. Depois vocês vão continuar aprendendo espanhol, mas não precisa ser todo santo dia com estudo de vocabulário, né? Mas agora essa precisa ser a prioridade.
e precisa da famosa disciplina, tá? Eu amo essa frase, não conte com motivação, e sim com disciplina. A gente não acorda todo dia, é bem raro, inclusive, acordar com vontade de estudar espanhol, né? Bem raro. Mas, por isso, vocês vão precisar da disciplina, de saber que isso é uma prioridade, sabe? Então, não conte com motivação e sim com disciplina. Vocês precisam adotar. Vou pegar o chinelo aqui. Meu filho levou o chinelo, vou pegar a pedra, para vocês lembrarem. Disciplina ou uma pedrada para lembrar que precisa de disciplina, tá? Mas assim, não se questione, absorva, como eu posso dizer, vista com todas as forças esse novo personagem, essa nova etapa da vida de vocês. E o que seria esse personagem? Estudante de medicina, não é mesmo? Prazer, estudante de medicina. Agora o nome de vocês vai ser Adilene, estudante de medicina, Ariane, estudante de medicina, Caio, estudante de medicina, Felipe, que já está quase se formando em medicina. O Felipe é meu sócio que está aqui com a gente. O Felipe já está no quarto ano, né? Quarto, quinto ano, não lembro muito bem. Ellen, estudante de medicina. Gabriel, estudante de medicina. Michael, estudante de medicina. O papel de estudante de medicina, o que essa pessoa faz? No caso de vocês, ela estuda espanhol. No caso de vocês, compra materiais para estudar. No caso de vocês, vai ter que abrir mão de coisas que não fazem parte ou precisam fazer menos parte da vida do estudante de medicina, tá? Eu falo de disciplina até para mim. Nem sempre eu tô afim de estudar, mas eu preciso sentar aqui e estudar, né? Normalmente eu gosto das manhãs para estudar. Escolho o melhor horário e vista a capa do estudante de medicina, tá? Daí eu coloquei uma frase aqui para vocês, ó. Porque dói. Dói no sentido de que, poxa, é cansativo, é chato. Às vezes é chato, sabe? Assim, a gente tem que trabalhar, como a maioria que a gente brincou no início, né? A maioria é do grupo 1º de Maio. Poxa, é chato, às vezes tá cansado do trabalho, não tá nem com cabeça para estudar espanhol. Mas disciplina. Disciplina e liberdade, como dizia o Renato Russo lá no meu tempo, né? Não sei se vocês conhecem Legião Urbana, que é uma banda de rock muito velha, cara, tá já até morto. Mas ele tinha uma música que ele dizia assim, ó, disciplina e liberdade. Por quê? Porque você é livre para fazer o que quer, desde que faça, né? A disciplina é fazer o que você disse que ia fazer, né? Então, todas as vezes que você escolher a dor da disciplina, você sentirá que venceu. Acostume-se a essa sensação e tenha uma vida de estudante de sucesso. Se acostumar com a sensação de que eu venci o raio da preguiça, eu venci, sabe? Eu venci na vida hoje porque eu não fiquei com preguiça, eu não esperei motivação. Quando a gente está com motivação, é melhor. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos escrever. O início, né? Toda aquela motivação, depois a gente começa a morrer. E no caso nosso aqui, que estudamos de forma online, a coisa mais fácil é abandonar um curso online. Então, o cronograma vai estar ali registrado, os dias que você vai fazer as coisas, que você disse que ia fazer, a organização, tem que ter o material ali para fazer. Não adianta sentar ali do nada, opa, agora eu vou estudar espanhol do nada, não. Tem que ter o caderno de espanhol, saber qual o conteúdo que você vai estudar, já tem que estar tudo ali bonitinho, organizado, e a disciplina, que é o próprio fazer, tá? Bom, agora, para quem ainda não conhece, né, para os novos alunos, alunas, eu quero mostrar como é o curso da Profipri por dentro, tá? Para vocês é, entenderem de que forma o curso da Profipri prepara vocês para essa prova, tá? Então, assim, é possível aprender sem um curso, até, mas porque o conteúdo está aí na internet. Se vocês botarem na internet qual o conteúdo necessário para nível C1, vai estar lá. E se vocês colocarem, tem simulados também, eu vou passar para vocês esse link, tá? Que eu prometi, da prova, né, do modelo de prova do CL, do simulador, mas de nada adianta simular sem saber se está certo. Então, o grande diferencial que eu quis colocar
no curso da Profipri para vocês é o meu acompanhamento bem ativo, tá? Tem todo o conteúdo lá organizado que vocês vão ver agora para a parte oral, para a parte escrita, separado, né? Eu, pelo menos, aprendo mais fácil assim, e dentro do método que eu estudei também, fragmentar ali, né, os conteúdos ajuda vocês a entenderem mais rápido e melhor. Mas tem levar esse conteúdo para a prática e saber se está certo o que você praticou não faz sentido. Então, no curso da Profipri tem o meu acompanhamento ativo, tanto pelo Telegram, que é a ferramenta que a gente usa para estar em contato com os alunos. Então, tanto pelo Telegram, diariamente, no grupo ou pelo privado, eu tiro as dúvidas, eu converso. Vocês podem mandar mensagens a qualquer horário, né? Uma vez aluno da Profipri, você vai ter acesso a mim e você pode mandar suas perguntas em qualquer horário e eu vou responder no horário comercial, né? Sei lá, você, quem gosta de estudar de madrugada, vai mandar uma dúvida às 3 da manhã, não espere ser respondido a essa hora. Espere ser respondido a essa hora, mas você vai ter sua resposta lá. Quem está na Argentina, como a Lívia, que está perguntando, quando fazer a prova? Você precisa fazer a prova dentro de um prazo, porque sim, ó, gente, é bem importante essa pergunta, né? Quando fazer a prova? Quem vai para a UBA em julho, na primeira semana de julho, você já tem que ter o seu certificado em mãos para fazer a sua matrícula. Então, o ideal é que faça a prova até o dia 20 de junho, tá? Quem vai para a UBA em julho precisa fazer sua prova no máximo até o dia 20 de junho. A prova do CL pode ser marcada a qualquer momento, não é que tem uma data fixa lá para você fazer, mas é bem importante cuidar esse prazo. Por quê? Porque você vai fazer a prova em um dia e tem um prazo de correção e entrega desse documento. Você vai receber o seu certificado por e-mail em até 10 dias, tá? Normalmente sai em 3 dias, 4 dias. Eu tive uma aluna que fez a prova sexta do CIEL, o resultado dela saiu hoje. Deixa eu arrumar minha cadeira. Opa, caiu. Bom, deixa assim, então. A minha aluna fez a prova sexta, segunda ela teve o seu retorno. Então, não vamos contar com que seja tão rápido. Então, respondendo a Lívia, no dia 20 de junho, 20/6, você já teria que estar fazendo a sua prova, tá? Bom, então assim, ó, gente, eu vou mostrar aqui para vocês como é o curso da Profipri e um presente que eu vou dar para quem se matricular no curso até amanhã às 11 da noite, tá? Esse presente que eu vou dar para vocês é um curso, né? Professor dá esse tipo de presente mesmo, né? Curso. Mas esse terceiro curso, né? Quem entrar na turma da Profipri, esse terceiro curso tem modelos de respostas para a prova de vocês, tá? Tem modelos lá para vocês ouvirem, lerem e chegarem na prova sabendo o que vai acontecer, tá? E o segredo é dos meus alunos. Peraí que está carregando aqui. Mas tá aí o segredo dos meus alunos. Como é que eles tiram o nível C1, assim, entre aspas, do nada? Porque vocês têm acesso, né? Vocês, no caso, alunos, têm acesso às respostas, a modelos de respostas, para vocês fazerem o que eu ensinei lá na Fórmula Trip. Tradução, repetir, ouvir, imitar, até cansar, tá? A vantagem do presente, agora vocês vão entender tudo que eu estou falando, tá? Mas a vantagem do presente é que não é minha voz, tá? São nativos, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí que tá carregando. Mas eu vou, daqui a pouquinho, né? Assim que terminar a aula, eu vou colocá-la para vocês, o link de matrícula. Eu vou dar para vocês um cupom de desconto, que vai durar 24 horas para vocês se matricularem. Deixa eu ver se abriu tudo aqui. Uhum, tá. Então, vocês vão ter um desconto para se matricular e tudo mais, tá? Mas vamos ver como é o curso da Profipri por dentro. É um curso online com as aulas gravadas
e com aulas ao vivo também. É um curso híbrido, tá, gente? Híbrido por quê? Porque tem aulas ao vivo e tem aulas gravadas. Não é que vocês vão ficar lá só vendo aulas gravadas, tá? Bom, então assim, ó, como eu disse para vocês, a prova é dividida em partes. Esse aqui é o curso preparatório para a prova escrita. Tudo que envolve escrita está aqui. Então, no módulo 1, vocês já vão ter uma ideia exata, na verdade, de como elaborar Escolher os textos. critérios, tá? Botar no mudo aqui. Mas na primeira aula da preparação para a prova escrita, ó, vocês já vão saber como estruturar o texto de vocês, tá? Pode ser que esteja aparecendo meio sem foco, mas já vai melhorar a imagem para vocês, tá? A imagem do curso é em HD, tá? É uma imagem de alta qualidade, ó, que já está em alta qualidade. Só demora um pouquinho para carregar e vocês verem em alta qualidade quando estiverem dentro do curso, tá? Mas vocês vão ter o PDF para acompanhar, tem as apostilas feitas por mim, tá? De minha autoria total. Vocês vão baixar as apostilas e acompanhar as aulas, tá? Então, ó, aqui é aula 1, aula 2, aula 3. Então, cada módulo tem as aulas que vão acompanhando a evolução do seu aprendizado. Por exemplo, aqui eu estou ensinando como escrever a carta, aqui eu ensino como escrever o e-mail, como escrever o artigo, como escrever o blog. Eu ensino tudo aqui na primeira aula já. Então, aqui, ó, o curso preparatório para a prova escrita tem 5 módulos, cada módulo com 2 aulas, tá? Então, você vai ver 2 aulas por semana, vai fazer as atividades, vai me mandar por e-mail, eu vou corrigir e acompanhar se você está entendendo, se você está realmente preparado, preparada para a sua prova, tá? O curso também inclui a simulação. Como eu disse para vocês, tem a simulação da prova escrita para vocês fazerem, me enviarem e eu corrigir, dizer, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, né? Na sua prova. E tem a simulação da prova oral, tá? Tem alguns bônus também aqui para vocês verem em paralelo. Então, precisa, ó, eu estou aqui, por exemplo, com o meu cronograma. Meu cronograma é cheio de post-its e lembranças e tudo que eu preciso fazer. Lembrem que disciplina é o fazer. Então, você precisa saber o que fazer. Então, por exemplo, segunda e terça, eu vou ver as aulas, eu vou fazer as atividades e eu vou ver os bônus. Tem bônus sobre métodos de estudo, tem um bônus incrível sobre verbos. São 3 aulas só sobre verbos, ó. Aqui, no caso, eu uso meu quadro mesmo, né, para vocês lerem exatamente o que eu estou escrevendo e aprender todos os verbos que são importantes para a prova, tá? Tem aqui um bônus que é a oficina de produção textual, que eu explico tudo, como escrever a carta e tudo mais. Então, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo, não precisa ver todo mundo junto, por isso que eu disse que o cronograma é importante. Por exemplo, o Felipe tem segunda e terça para ver as aulas, elas estão gravadas. Você pode ver onde quiser, quando quiser, quantas vezes quiser, né? Mandar lá a dúvida, coisa que em curso presencial não tem, né? E é tudo que cai na prova e tudo que precisa para chegar na faculdade conseguindo falar, tá? Então, você vai fazer de manhã, de tarde e de noite. O que eu mais gosto do curso online, entre tantas coisas, é que vocês podem colocar pausa, retroceder. Ah, eu quero ouvir de novo ali o que a prof falou, né? Você pode voltar, ouvir de novo, ver de novo, tá? Então, essa é a preparação para a prova escrita. Depois tem a preparação para a prova oral, também dividida em 5 módulos com mais aulas, tá? Então, pensa na força de aula. Quem entrar no curso, se prepare a partir de amanhã, né? Se entrar no curso hoje, a partir de amanhã vai ter que ver aula todo santo dia, tá? Todos os dias, tá, gente? Você vai ter que reservar pelo menos 1h30 do seu dia para ver as aulas de espanhol, ou todo sábado ou todo domingo. Não tem muito o que fazer, não existe isso de compre um curso e aprenda do nada. Não. A sua parte
vai ser extremamente importante, tá? Disciplina e organização. Então, ó, módulo 1, preparação para tarefa oral 1. Aí vocês vão aprender o alfabeto, que é super importante, muito, muito importante o alfabeto, tá? Cada ponto ali tem que ser conquistado. Então, ó, a primeira aula do alfabeto, eu uso o quadro e uso a apostila para vocês acompanharem. Presta atenção aqui, quem entrar no curso da Profipri tem o módulo de boas-vindas, tá? Não pule o módulo de boas-vindas, veja as aulas, porque aqui é onde estão os links para você entrar no grupo no Telegram e para você baixar as apostilas, tá? Então, veja aula de boas-vindas. Mas aqui todo o conteúdo gravado. E no caso, presta atenção também aqui, ó. A simulação, o simulado para prova escrita é por escrito, não precisa fazer na minha presença. Você coloca o cronômetro, elabora os seus textos e me manda para eu verificar se está tudo certinho. Agora, a simulação para prova oral acontece todas as terças-feiras, aqui ao vivo comigo. Os alunos respondem as perguntas que eu faço e eu passo a correção. Ó, por exemplo, aqui, vamos ver o último simulado. Vou colocar aqui aleatório, ó. Aqui eu já estava passando a correção. E a Cá me explica, Thiago, para. Sim, a questão do pronome. Falou assim, ó. Aqui eu estou passando a correção para vocês entenderem, ó. A aluna, eu quero mostrar a aluna falando também, mas ela respondeu e eu fui anotando os erros, né? Para ela saber o que precisa acertar na hora da prova. Deixa eu achar aqui um pedaço do áudio que ela está falando. Ó. Sim, sim. Agora sim. Bueno, a mí no me gusta mucho comer frutas, pero creo que las que más me hacen bien es las frutillas y manzanas. A pergunta era quais são as suas frutas favoritas, né? E aí eu uso o cronômetro para calcular o tempo que a pessoa vai responder ali, né? Direitinho como cai na prova. Então, vocês têm todo o conteúdo aqui organizado, o meu acompanhamento, né, na correção das tarefas, nos simulados e o presente. O que que é o presente que eu vou dar para vocês? É o seguinte, vou colocar até segunda ao meio-dia, tá? Quem comprar o curso da Profipri até segunda ao meio-dia vai ter R$ 100 de desconto, ou seja, de 947 por 847, e você pode parcelar esse valor em até 12 vezes. O acesso a essa plataforma é por um ano. Vocês podem fazer o curso em 2 meses, mas tem muito conteúdo aqui que vocês vão poder continuar usando depois de conseguir o certificado. Durante um ano, você vai entrar aqui com a sua senha e vai ter acesso. E o modelo de respostas que eu falei para vocês. Por exemplo, falei para vocês do estudo de vocabulário, né? Aqui nesse terceiro curso, por que terceiro? Primeiro curso, preparação para a prova escrita. Segundo curso, preparação para a prova oral. Terceiro curso, modelos de respostas, tá? Eu sugiro que vocês comecem pela preparação para a prova oral. Só que acontece que na semana de vocês vai ter que inserir as aulas dos 3 cursos aí. Então, por exemplo, segunda eu vou ver uma aula da preparação para a prova oral, terça também, quarta eu vou ver uma aula de preparação para a prova escrita e quinta eu vou me dedicar a esse curso de áudios, que são os modelos de respostas. Então, por exemplo, quando eu digo para vocês, estudem textos, nesse curso aqui tem 25 textos que já caíram na prova, inclusive, para você ouvir, ler e fazer o seu estudo de vocabulário. E são vozes de nativos. Isso ajuda muito, muito mesmo. Esse curso aqui custa R$ 147, tá? Ele vai de graça para quem se matricular no curso da Profipri até segunda ao meio-dia, tá?
Então, ao invés de vocês pagarem mais de R$ 1.000 em 3 cursos, vocês vão pagar 847, tá? Então, assim, por exemplo, aqui tem um texto sobre um agrorobô, um agrorobot. Vai ajudar vocês a treinarem o ouvido para ter agilidade para compreender. Você vai poder falar, porque você vai poder imitar e fazer o seu estudo de vocabulário, tá? Ó, Hola, querido estudiante, querida estudiante. Ese es un texto de nivel intermedio para que consolides tus conocimientos y aí agregues ela más dá toda a palabras a tu introdução. Vou vocabulario. avançar, vou avançar. Te recomiendo que tengas a mano un pequeño motivación. ¿Has olvidado por qué estudias? Anota en tu cuaderno por qué lo haces. Cada uno tiene su motivación y todas son legítimas. Aí ela tá falando lá, isso aqui não é sobre o agrorobot, é sobre métodos de estudo texto. Mas enfim, ela tá lendo o texto para você ouvir, tem o PDF do texto para baixar e vocês verem as respostas. Olha só, a tarefa oral 3 é uma das mais difíceis, tá? A tarefa oral 3, vocês têm que simular um diálogo. Eles inventam um contexto ali do nada e você, então, tem que inventar um diálogo ali. Por exemplo, agradeça um presente que a sua irmã te deu, né? Aí você vai ter que inventar esse diálogo. Aqui no curso tem modelos de respostas para você absorver mais e mais, para não ter que adivinhar. Les propongo enviar en mi lugar. Deixa eu botar Hola, outro buenas aqui. tardes. Usted debe informar la reunión, indicar la... Ante Aqui era todo, para marcar uma reunião, ó. ante todo, reciban un cordial saludo de parte de la empresa. Me comunico con ustedes para informarles que tendremos una reunión extraordinaria. Vocês teriam que fazer isso aqui na prova. Por exemplo, se cai para vocês, marque uma reunião, vocês vão ter que desenvolver ali durante 1 minuto e meio um áudio explicando quando é reunião, o porquê da reunião e etc, tá? Então, eu vou voltar ali no nosso PowerPoint rapidinho para vocês entenderem, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? O Felipe vai colocar lá no grupo para vocês o link para vocês fazerem a matrícula, tá? E o cupom, que é Profepri 100, tá? Agora vai aparecer aqui para vocês a minha tela, ok? Bom, então o Felipe já pode colocar para vocês lá no grupo o link para fazer a matrícula e para vocês aplicarem o cupom ali, tá? Aqui, como eu coloquei para vocês, né, que eu estava falando, o valor normal do curso é 947 para você ter acesso a todo o conteúdo, ao acompanhamento da Profipri até conseguir o seu certificado, porque eu sou mais chata que os caras do CL para corrigir. E eu botei até sexta, mas vamos deixar para vocês aqui então até segunda, meio-dia. Vocês entrando no site lá, vocês vão ter 847 reais aí, vão ter R$ 100 de desconto, tá? O nome do cupom é Profepri 100. Vocês colocando esse cupom lá na hora de preencher os dados para se matricularem, vocês vão ter R$ 100 de desconto, pode parcelar e ainda vão ganhar o curso esse que eu falei para vocês, que custa R$ 147, mas eu vou dar esse curso para vocês de presente, para vocês terem os modelos das respostas, tá? Então, só para retomar aqui, e para que fique bem claro, a gente viu aqui o que é o certificado de espanhol, quais são as provas que podem ser feitas, e todo aquele conteúdo que vocês viram no curso da Profipri se aplica a essas provas. Vocês têm aqui também o que é o nível C1, para vocês entenderem a importância. Não é adivinhar palavras do nada, não é aprender do nada, você precisa de um passo a passo. O que cai na prova, né? O curso da Profipri está dividido nesses focos aqui, nesses pilares, gramática, vocabulário e pronúncia. Como a prova está dividida, porque não é uma prova maciça, que nem o do vestibular, cheia de questões do mesmo padrão, não.
É uma prova dividida em partes, primeiro para você demonstrar que você entende, depois para demonstrar que você sabe falar. Eu falei para vocês aqui da importância para esse aprendizado, para essa conquista do cronograma, organização e disciplina. Fizemos um tour, né, pelo curso da Profipri, né, aulas gravadas, como vocês viram ali que você vai ter que introduzir aonde no seu cronograma para que você veja direitinho. E aqui a matrícula, tá? Eu coloquei aqui as principais dúvidas que as perguntas que me trazem, né? Primeira delas é que o pagamento é único, você não vai pagar mensalmente, você vai pagar os R$ 847 e vai ter acesso à plataforma, a todo o conteúdo já que está disponível, tá? Ao realizar o pagamento, a não ser que seja via boleto, mas ao realizar o pagamento, imediatamente você já pode começar o curso, então não perde tempo, tá? Já começa logo. Você pode fazer os 2 cursos em 3 meses, 2, 3 meses, né? Vou colocar aqui, a gente, no caso aqui, vai ter 2 meses para fazer, mas colocando no cronograma, tá? Eu olho para cá porque eu tenho meu cronograma aqui, tá? Segunda-feira eu vou ver aula 1 do módulo 1, aula 2, aula 3, tudo direitinho. Já tem um cronograma pronto, um modelo de cronograma para você adaptar à sua rotina. Esse modelo de cronograma está no nosso grupo do Telegram. E você vai precisar de um caderno, caneta e o computador ou celular para fazer, tá? Eu sugiro um caderno grande para você anotar os seus resumos. Um caderno grande para você anotar os seus resumos e um caderno pequeno, adivinha para quê? Para o estudo de vocabulário, né? Já tem gente mandando mensagem aqui. Um caderno grande para os seus resumos e um caderno pequeno para os seus estudos de vocabulário, tá? E é isso, gente. Eu dou as boas-vindas aí para quem. Opa! Para quem entrar na turma da Profipri agora, né? Para a gente juntos aí, vamos ter muito contato, uma longa jornada aí de aprendizado, mas a gente vai estar juntos, né? Vamos estar juntos e depois também, né, gente, que eu amo visitar a Argentina, ir lá ver vocês, tomar café com os alunos, a gente se encontra, a gente passeia, mas o principal foco agora é a prova de espanhol, tá? Então, finalizando aqui a aula de hoje, eu quero saber, primeira coisa, se vocês têm dúvidas, se vocês têm algumas perguntas para me fazer, façam essas perguntas agora, tá? Podem fazer agora. A gente vai abrir o chat amanhã, de manhã, para vocês colocarem dúvidas lá também. Muita gente vai ver a aula gravada. Então, assim, aquele grupo ele vai funcionar até segunda-feira de noite, tá? Depois a gente vai apagar aquele grupo. Porque por que que ele vai servir? A gente vai abrir aquele grupo do WhatsApp que vocês estão para vocês colocarem suas dúvidas sobre o curso, sobre o que eu falei hoje. Esse grupo vai servir para eu compartilhar o link da gravação da aula e o material em PDF que eu usei hoje. Depois ele vai acabar, porque daí eu vou focar só na galera que está no grupo do curso, tá bom? Então vai funcionar dessa forma. Como eu disse de novo, né, eu quero saber se vocês têm dúvidas, coloquem aqui. Eu quero saber, principalmente, se essa aula, quem está aqui, se essa aula ajudou vocês, né? Eu estou salvando aqui direitinho para não perder nada, mas eu quero saber, coloque aqui sim ou não, os sobreviventes da nossa rave de hoje, da aula da Profipri. Quero saber se ajudou realmente vocês. E é isso, quero dizer que vocês podem contar comigo, que vocês aí têm uma grande, grande jornada de quase uma década, né, pela frente. Se vocês não desistirem, vocês vão estudar medicina em espanhol durante quase uma década, então vocês vão lembrar bastante de mim, vão ver o quanto o espanhol é importante, tá? Então é isso, gente. Adilene, Reuter, Melissa, Caio, a Lívia, o Gabriel, vocês, a Ariane, tem dúvidas? Se vocês têm dúvidas, perguntem as suas dúvidas, exponham, né, suas dúvidas agora. Eu, nesse instante, já vou compartilhar com vocês esses documentos, né, o PDF desses resumos que eu apresentei hoje para vocês, tá?
E é isso, o link já vai estar disponível para vocês agora mesmo, para vocês fazerem a matrícula e aproveitem o desconto, né, gente? Que não é sempre, é um curso muito completo, assim, para a gente dar desconto, tá? Então, aproveitem esse desconto até segunda-feira para vocês adquirirem o curso da Profipri, tá? Vou colocar agora lá para vocês o material. Se você não tem nenhuma dúvida, vou me despedindo aqui. Que bom ter estado com vocês, né? Que bom poder ter podido ajudar vocês aí a conquistarem esse certificado de espanhol. E agora vamos carregar a aula no YouTube para a galera que perdeu ver de novo. Se vocês, para a galera que perdeu, poder ver a aula e quem quiser ver de novo, pode ver de novo, tá bom? Um beijo enorme, enorme, um beijo, Ellen, Virgínia, Felipe, que está aqui, Ariane, Gabriel, a Adilene, minha amiga, o Caio, que participou aqui comigo. Até a próxima aula, quem está no curso da Profipri, até a primeira aula lá do curso, tá bom? Um beijo, adiós.